Olá, aqui é professor Odilon José de Oliveira Neto, professor de Finanças da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal. O tema da nossa aula, séries uniformes a juros compostos. Especificamente, nós trataremos nessa aula sobre séries pós-antecipadas. Vamos iniciar aí falando do que se trata uma série pós-antecipada. Uma série pós-antecipada ela pode representar tanto o pagamento de uma dívida como investimentos feitos ao longo do tempo. Então, a característica principal da série pós-antecipada é que a primeira prestação paga ou recebida, ela tem como característica finalizar ao final do primeiro período, ou seja, após o ato da contratação de um financiamento ou de um empréstimo, o primeiro pagamento será realizado ao final do primeiro período. Se eu estiver tratando aqui de um recebimento, ou mesmo de uma aplicação, ou de um investimento, no ato da contratação vai ficar muito claro que a primeira aplicação ou o primeiro investimento se dará ao final do primeiro período. Vamos iniciar aí tratando de um caso onde nós temos que calcular uma parcela, ou seja, o PMT, né, que representa a parcela. Esse PMT aqui, inclusive, é a tecla utilizada na HP12C. Então, nós temos aí, por exemplo, um valor presente, né, de um financiamento ou de um empréstimo, e nós queremos tratar aqui ou calcular quais serão as parcelas a serem pagas. Então, nós temos um valor presente, temos uma taxa de juros contratada e um número de parcelas definidos. Vamos ao primeiro exemplo. Então, vai ser nos informado aqui o valor presente, né? Então, uma geladeira usada possui o preço à vista igual a R$800. Então, esse é o nosso valor presente no pregão Oliveira, podendo ser pago em 3 parcelas. Então, a geladeira com valor preço à vista de R$800 a serem pagas em 3 parcelas mensais iguais, sem entrada, ou seja, nada pago no ato. Então, o primeiro vencimento vai ser ao final do primeiro mês. Então, isso caracteriza essa operação como pós-antecipada. A taxa de juros praticada pela loja é de 5% ao mês. Então, a pergunta é a seguinte: calcule o valor das prestações a serem cobradas pela loja. Então, na HP12C, nós caracterizamos inicialmente aqui, ó, G-END. Esse G-END significa o quê? Uma série pós-antecipada, ou seja, o primeiro pagamento será realizado ao final do primeiro período. Então, vou lançar os R$800, que é o valor da geladeira. Então, como se trata de uma saída de caixa, né? Então, 800 CHS PV. Então, G-END, série pós-antecipada, 800 CHS PV, ou seja, o valor do preço à vista da minha geladeira. 3N, que é o número de parcelas. 5I, que é a minha taxa de juros mensal, então 5I, e vou clicar em PMT. O valor das minhas parcelas serão valores de 293,77, ou seja, 3 parcelas de 293,77 serão os valores das parcelas referentes ao pagamento dessa geladeira. Então, 3 parcelas iguais com vencimentos ao final de cada mês, 3 parcelas de R$ 293,77. Em seguida, vamos discutir o valor presente de um bem ou o valor presente de um financiamento ou de um empréstimo em que eu tenho as parcelas. Então, quero calcular o valor presente. Tenho o valor das parcelas que vão ser me informado, ou seja, essas parcelas serão informadas. Tenho a taxa de juros desse contrato de financiamento ou de
de empréstimo e tem um número de parcelas. Então, com essas informações aqui, ó, valor das parcelas, taxa de juros e número de parcelas, tem como eu calcular o valor presente. Vamos ao exemplo. Quanto devo aplicar hoje? Ou seja, quero calcular quem? O valor presente. Há uma taxa de juros compostos de 1% ao mês a partir do próximo mês. Ou seja, em 6 prestações mensais iguais de R$1.000. Então, eu tenho 6 prestações de R$1.000 a uma taxa de juros de 1% ao mês. Eu pergunto, quanto eu devo aplicar hoje? Hoje, para que eu possa pagar essas 6 prestações mensais de R$1.000 a uma taxa de juros de 1% ao mês. Então, primeiro passo, GEND. Por que GEND? Porque trata-se de uma série pós-antecipada. Então, eu tenho que pagar parcelas de R$1.000 nos próximos 6 meses. Ou seja, com vencimento ao final de cada mês. Então, eu vou lá, R$1.000 é o valor da minha prestação. CHS, porque trata-se de saídas, eu vou ter que fazer esses pagamentos. O PMT representa parcelas. Então, 1.000 CHS PMT. 1I, porque é 1% ao mês. 6N, porque são 6 prestações. E PV, ou seja, quanto eu terei que depositar hoje para fazer esses pagamentos de R$1.000. Então eu clico em PV aqui, o valor vai ser de R$ 5.795,48. Ou seja, para pagar as parcelas nos próximos 6 meses de R$1.000, eu terei que depositar hoje R$ 5.795,48 para conseguir pagar nos próximos meses R$1.000 por mês. Então aqui nós temos essa condição com o valor das parcelas sendo informado. Próximo exemplo, nós temos aqui um valor futuro que nós queremos descobrir. Por exemplo, eu quero fazer investimentos, ou seja, aplicações mensais, por exemplo, de R$1.000 a uma taxa de juros X e o número de parcelas, ou o número de investimentos que eu vou fazer ao longo do tempo pode ser 5 investimentos ou 5 aplicações mensais a uma taxa de juros determinada e quero saber qual será o valor futuro referente a essas aplicações. Vamos a um exemplo. Qual o valor de resgate? Então, o valor de resgate, o que é? O valor futuro. O valor futuro na calculadora HP12C representado por FV. Referente a uma aplicação de 12 parcelas, ou seja, eu vou fazer 12 aplicações mensais de R$600 a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, dentro do conceito de termos pós-antecipados, ou seja, a primeira aplicação vai ser realizada ao fim do primeiro mês. Então, essas são as informações que eu tenho. Então, o que eu informei aqui foi o valor das minhas aplicações, ou seja, o PMT. Eu vou fazer 12 aplicações mensais de R$600 a uma taxa de juros de 2% ao mês. E quero descobrir qual o valor de resgate daqui a 12 meses dessa aplicação. Então, eu vou aqui clicar em GEND, que representa uma série pós-antecipada. Vou clicar em 600 CHS PMT, porque trata de saídas, ou seja, aplicações que eu estou fazendo. Então, 600 CHS PMT, R$600 será o valor das minhas parcelas. 2I, por que 2I? 2I, 2% ao mês. Então, é o valor da taxa de juros mensal dessa aplicação. E vou fazer 12 parcelas, então 12N. E vou clicar em FV. Ao clicar em FV, eu vou descobrir que o valor de resgate dessas 12 aplicações mensais de R$600, ou seja, o valor final, o valor futuro, o valor de resgate será R$
47,25. Então, essa é a informação referente ao valor futuro ou valor de resgate de um investimento mensal de R$ 600, feito em 12 parcelas a uma taxa de juros de 2% ao mês. Uma outra situação que nós encontramos em séries uniformes é quando nós temos, por exemplo, o valor de um título ou o valor de uma dívida futura, ou seja, nós temos lá um valor de uma dívida de R$ 5.000, por exemplo, então aí seria o valor futuro, né, dessa dívida. Nós temos que o valor que essa dívida foi contraída a uma taxa de juros, por exemplo, de 1% ao mês e em 5 parcelas mensais. Então o valor é de R$ 5.000 a uma taxa de juros pré-determinada em 5 parcelas, né? Ou seja, em 5 pagamentos mensais. Então eu quero calcular o valor, por exemplo, de cada parcela. Então essa seria a equação que nós teríamos que utilizar para calcular essa dívida. Na calculadora HP12C nós temos aí essas informações com essas nomenclaturas, ou seja, com essas teclas, né? Valor futuro representado por FV, taxa de juros representada por I e o número de parcelas representadas por N. Por fim, eu vou ter que clicar em PMT, que seria o valor referente às parcelas. Vamos a um exemplo. Quanto devo aplicar mensalmente? Então, qual o meu PMT mensal a uma taxa de juros de 1% ao mês para conseguir resgatar daqui a 6 meses a quantia de R$ 3.000, ou seja, esse é meu valor futuro. Então, quanto eu tenho que aplicar mensalmente durante 6 meses a uma taxa de juros de 1%, 1,5% ao mês para que eu consiga atingir essa quantia de R$ 3.000. Se eu estou considerando que é uma série uniforme pós-antecipada, ou seja, a primeira aplicação será realizada ao final do primeiro mês ou primeiro período, qual será o valor dessas parcelas? Então eu tenho aqui GEND, que representa séries pós-antecipadas. Então vou resgatar quanto ao final de 6 meses? Eu quero resgatar R$ 3.000, então vai ser uma saída. Então 3.000 CHSFV, que é o valor futuro daqui a 6 meses. Vou clicar em 1,5I, que é a minha taxa de juros. 6N representa 6 parcelas mensais. E vou clicar em PMT para que eu descubra o valor de cada aplicação mensal que eu terei de fazer. Então vai dar aí um resultado igual a R$ 481,58. Então essa é a aplicação mensal que terei de fazer para daqui a 6 meses resgatar R$ 3.000. Vamos a um último exemplo, quando nós temos a necessidade de calcular a taxa de juros referentes a um empréstimo, a um financiamento, a uma aplicação ou a um investimento. Então aqui nós temos um exemplo com um empréstimo, né? Nós temos um empréstimo no valor de R$ 400, então esse é o valor presente, né, do empréstimo, é o PV, que deverá ser pago em 3 parcelas iguais e mensais. Então as 3 parcelas iguais e mensais de R$ 190. Então o PMT, R$ 190, aqui o prazo 3 parcelas, 3 meses, prazo de 3 meses. Com a primeira vencendo 30 dias após a liberação do recurso. Então é uma série pós-antecipada. Se ela vai vencer ao final de 30 dias, ao final do primeiro mês, é uma série pós-antecipada. Nesse caso, pergunta-se, qual a taxa de juros compostos cobradas na operação? Então, quero descobrir a taxa de juros. Então, vou aqui, GEND, porque trata-se de uma série pós-antecipada. R$ 400 é o valor do financiamento, então é uma saída, então 400 CHSPV.
R$190 é o valor de cada parcela. Considerando que são 3 parcelas, então 3N, e vou clicar em I. Ao clicar em I, eu vou descobrir que o valor da taxa de juros, ou seja, a taxa de juros contratada desse empréstimo é de 20,04% ao mês. Então, GEND pós-antecipado, 400 CHS-PV, que é o valor do empréstimo, 190 PMT, que é o valor de cada parcela, 3N o número de parcelas e a taxa de juros do empréstimo. É um empréstimo alto aqui para os dias de hoje, né? Mas está aí 20,04% ao mês. Daí a importância, né, das informações e do cálculo em uma série pós-antecipada.